Agora, Edilene, falando em Senado, o futuro da PEC da blindagem está agora nas mãos do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né? Dá para prever quais serão os próximos passos dele em relação a esse projeto? A decisão do Davi Alcolumbre, Leandro, vai depender do termômetro popular. Conforme o Pedro Venceslau disse, essa pauta pegou muito mal e houve uma campanha contra ela de PEC da blindagem, que o nome mesmo é PEC das prerrogativas, e ela tem aumentado. O próprio presidente Lula já entrou ele mesmo nessa questão, o Partido dos Trabalhadores movendo suas manifestações. Então, a decisão de Davi Alcolumbre vai depender disso. Mas eu vou repetir aqui algo que eu venho dizendo nos últimos dias. Havia uma tendência de Davi Alcolumbre colocar essa PEC em pauta, embora muitos senadores tenham se levantado contra ela. Não vai colocar se o cenário for muito ruim, mas se tiver maioria e houver uma pressão, o espírito de corpo dos parlamentares, ele é implacável. Uma pauta que passou na Câmara dos Deputados, que é um clamor, ou se for um clamor do Senado, Davi Alcolumbre muito possivelmente colocará em pauta. E o que vai acontecer com essa PEC se ela caminhar no Senado Federal? Ela será enxugada. Foi o que me disse, inclusive, um interlocutor de Davi Alcolumbre. Vai ficar mais enxuta, vão tirar uns excessos porque de fato houve um exagero e vão tentar passar algo mais light e talvez em um tempo que não seja agora, mais para frente, enquanto essa pauta não estiver tão quente, mas não está descartada a possibilidade de a PEC da blindagem passar pelo Senado Federal, porque ela atende a muitos interesses e se o parlamento grita, o presidente do parlamento responde. Ele pode barrar uma pauta como a da anistia, que é de uma ala só da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, mas algo que tem muitos parlamentares de vários partidos pressionando para que seja feito, o presidente tende a atender, porque normalmente também tem algum interesse correlato na pauta, Leandro. Agora, Edilene, você que está em Brasília, a percepção que nós temos é que essa questão da anistia, né, conseguiu passar, pelo menos o requerimento de urgência, teve boa vontade do presidente da Casa, Hugo Mota, né, na Câmara dos Deputados. Agora, será que o trajeto vai ser bem difícil no Senado Federal? Eu acho que não vai ser como foi na Câmara dos Deputados, mas se a gente fizer uma regressão, se a gente voltar um pouco, nós vamos ver que também foi difícil. Há quanto tempo o Hugo Mota tem resistido em colocar o projeto da anistia em pauta? Agora é a vez do Davi Alcolumbre, que teve o tempo em que o Hugo Mota estava se desgastando. Então, possivelmente, se for bem amarrado, como parece que está sendo, tendo ex-senadores, ex-presidente da República, conversa com o Supremo Tribunal Federal, Davi Alcolumbre deve sim colocar em pauta esse assunto, embora haja algum desgaste, ou seja, querem colocar uma pedra nesse assunto. Quem se opor vai ser a pessoa que está travando a pauta da Câmara e a pauta do Senado. Então, Davi Alcolumbre certamente vai repensar esse ponto. Em algum momento, ele deve ser colocado em pauta no Senado Federal, Leandro. Agora, Edilene, sobre a PEC da blindagem, né, que a gente falou agora também, o fato do Davi Alcolumbre colocar numa comissão para começar a analisar a CCJ, isso é uma forma de falar, ora, espera um pouco, deixa esse assunto lá parado na comissão para depois a gente analisar o assunto ir a plenário. É uma forma de deixar em banho-maria, como a gente fala lá no Nordeste. Eu nem sei se fala aqui também. Fala. Em banho-maria, uma forma de esfriar o assunto também, né? Que enquanto as manifestações estão quentes, esse assunto não vai ser pautado. Então, quando ele esfriar, quando o problema do Brasil for outro, quando tiver uma pauta prioritária para a população, aos poucos esse assunto vai sendo esquecido e quem sabe ele não passe em um momento menos tenso. O fato é que o parlamento sempre se protege e eu repito, o poder ou o espírito de corpo do parlamento é implacável. Assim como eles aumentaram outro dia o número de deputados, por mais que o presidente Lula tenha vetado, agora na PEC da blindagem pode acontecer a mesma coisa, só que o presidente não tem a prerrogativa de veto, porque como é uma proposta de emenda à Constituição, o próprio Davi Alcolumbre vai promulgar, Leandro. Edilene, outra pergunta sobre a questão das possíveis sanções dos Estados Unidos. A gente vem observando aí que não só o deputado Eduardo Bolsonaro vem falando que o governo estuda, né, novas sanções de lá, né, não há data prevista, né? Isso faz com que a situação fique mais delicada ou haja reclamações. Qual o cenário, qual o termômetro que você vê isso em relação ao entorno do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também do presidente da Câmara, Hugo Mota? Pois é, eu acredito que no caso dos presidentes das casas não haja tanta importância essa questão da punição. Se eles tiverem que tomar suas medidas, vão tomar e vão sofrer as consequências. Mas em relação a outros parlamentares, eu acredito que sim. Muita gente modera o seu discurso com medo de sofrer uma sanção. Ontem eu conversei com o Valdemar da Costa Neto, que disse que o PL espera que esse projeto da anistia leve uns 30 ou 40 dias para ser votado, porque como tem muitos pontos de dissidência, de divergência, isso demora a ser construído. O contrário disse hoje Paulinho da Força e Aécio Neves me disse
disse hoje que esse texto deve ficar pronto e ser votado até a quarta-feira da semana que vem. Mas fato é que nesse compasso, nesse time, os parlamentares botam na conta a possibilidade de uma punição dos Estados Unidos, que, segundo a base do ex-presidente Jair Bolsonaro, pode acontecer se a injustiça continuar sendo feita. Então, todo mundo quer resolver esse problema para parar de ter pressão dos Estados Unidos e para a pauta evoluir e a pauta andar, porque enquanto a pauta do governo não anda, aqueles deputados que votam com o Palácio do Planalto também ficam com seus benefícios suspensos, ou seja, não é só uma questão para o país, para o povo brasileiro. Os parlamentares também ficam com suas vidas amarradas porque esse assunto não deixa a pauta andar, Leandro. Ok. Gislene, daqui a pouco a gente volta, viu? Ju e o Pedro também. Obrigado por enquanto.